Porção semanal, Balaque, capítulo 22 de Números, Bamidbar 22, verso 2. E viu Balaque, filho de Tzipor, tudo o que fez Israel ao Emorreu, e temeu Moabe muito ao povo, porque era numeroso, e enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos de Midian: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Tzipor, era rei de Moabe naquele tempo. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que ele cobriu a superfície da terra, e está em frente de mim para destruir-me. E agora vai, rogo-te, maldize para mim a este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez possa feri-lo e desterrá-lo da terra, porque eu sei que a quem abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. E foram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian com feitiços em suas mãos. Vieram a Bilam e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: dormi aqui esta noite, e vos responderei alguma coisa conforme me falar o Eterno. E estiveram os senhores de Moabe com Bilam. E veio Deus a Bilam e disse: quem são estes homens que estão contigo? Disse Bilam a Deus: Balaque, filho de Tzipor, rei de Moabe, mandou-me dizer: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a superfície da terra, agora anda, amaldiçoa-o para mim. Talvez possa lutar com ele e desterrá-lo. E disse Deus a Bilam: não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, pois ele é bendito. E levantou-se Bilam pela manhã e disse aos senhores de Balaque: ide à vossa terra, porque recusou o Eterno deixar-me ir convosco. E levantaram-se os homens de Moabe e vieram a Balaque e disseram: recusou Bilam vir conosco. Tornou Balaque a enviar senhores mais numerosos, mais honrados do que aqueles. Foram a Bilam e disseram-lhe: assim falou Balaque, filho de Tzipor, rogo-te que não deixes de vir a mim, porque te honrarei muitíssimo, e tudo o que me disseres farei. E vem, rogo-te, amaldiçoa para mim a este povo. E respondeu Bilam, dizendo aos servos de Balaque: ainda que me desse Balaque sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o dito do Eterno meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E agora fica aqui, vos rogo, também esta noite, e saberei então o que mais vai tornar a falar o Eterno comigo. E veio a palavra de Deus a Bilam de noite, e disse-lhe: se para te chamar vieram os homens, levanta-te, vai com eles, mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Até aqui tá bom. Vamos ver, como de costume, o que está escrito aqui no primeiro comentário de página. Então está escrito assim, comentário da Torá: Balaque deduziu que as armas mortíferas empregadas geralmente nas lutas com os inimigos não seriam capazes de ferir o povo de Israel, caso pretendesse atacá-lo. Os meios de combate postos em prática contra qualquer outro adversário
não amedrontarão e não abalarão o povo de Israel, porque na arte de guerrear e na tática de rechaçar o inimigo, os filhos de Israel, que caminham para a conquista de Canaã, se mostraram mais valentes, mais heróicos, mas querendo absolutamente desfalcar o povo de Israel para impedi-lo de marchar vitoriosamente para a terra prometida pelo Eterno, descobriu no seu ódio injustificado a forma de aplicar contra o inimigo judeu uma arma mais poderosa e mais eficaz do que qualquer outro meio bélico: atacar os filhos de Israel com a palavra, com maldições, com humilhações e difamações, uma arma secreta muito usada nas terras místicas e supersticiosas da longínqua Ásia. Na linguagem moderna, esta arma venenosa é a propaganda ou doutrinação má, arma hedionda, aplicada contra nós até hoje em dia. Só a forma é diferente, enquanto a substância e o conteúdo continua o mesmo. O comentário 7, referente aos anciãos de Moabe e os anciãos de Midian. As relações das nações Moabe e Midian não eram boas. Uma inimizade antiga se dividia e estava sempre em luta, conforme Gênesis capítulo 36, verso 35. Mas quando o perigo de Israel chegou, elas entraram em acordo. O Midrash Yalkut lembra a propósito a seguinte parábola: 2 cachorros latiam um contra o outro. De repente apareceu um lobo e atirou-se sobre um deles. O segundo disse: se não o ajudo, o lobo matará e amanhã cairá também sobre mim. Assim, os 2 cachorros uniram-se contra o inimigo comum. Quando 2 nações se ligam, em geral, é para destruir uma terceira. Raramente se unem para afinidade comum ou por motivos desinteressados. É por isso que a maioria das uniões entre as nações e seus pactos são fictícios e artificiais, pois têm por base o medo, a desconfiança e o egoísmo. Por esta razão, estas alianças não são duradouras. Este foi o caso dos Moabitas e dos Midianitas. Agora aqui esse último comentário. Com feitiços em suas mãos. O Daat Zekinim Mibaele Ratosafot traduz: com o preço dos feitiços em suas mãos. Sabendo que seria bem remunerado, Balaão apressou-se a cumprir a sua missão, isto é, amaldiçoar Israel. Não há coisa mais fácil do que amaldiçoar, difamar, caluniar, humilhar, desproteger o povo e, depois de empobrecido materialmente e arruinado psiquicamente, expulsá-lo, desterrá-lo do solo de seus ancestrais. Este método nefasto percorre a história dos filhos de Israel como fio vermelho, fio este tingido pelo sangue do nosso povo, desde o dia em que os filhos de Israel começaram a pisar a arena da história universal, isto é, dos tempos do faraó até os dias da barbárie nazista. Desde o faraó até as bestialidades hitleristas e todos os países do mundo, os judeus eram amaldiçoados com palavras e por intermédio de atos e situações hediondas, sob o único pretexto para que não se multiplique, ou kiravhu, porque é numeroso. O meio ambiente não judaico se valeu de todos os meios e métodos para inculcar na mente tenra das crianças a ideia fixa e doentia do perigo do judeu. E cada geração, através dos milênios, desde o Egito até o renascimento e a consolidação do Estado de Israel, sentiu e continua a sentir as consequências
destes falsos e fatais pretextos. Agora eu queria ler um texto. Deixa eu pegar aqui. Não vê a página. Veja o famoso capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, na Bíblia Hebraica é página 750. Para tudo existe uma época determinada, e para cada acontecimento há um tempo apropriado sob os céus. Um tempo para nascer e outro tempo para morrer. Um tempo para plantar e outro para arrancar o que foi plantado. Um tempo para exterminar e outro para curar. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras e outro para juntá-las. Um tempo para abraçar e outro para se afastar do abraço. Um tempo para buscar e outro para abandonar. Um tempo para guardar e outro para jogar fora. Um tempo para rasgar e outro para costurar. Um tempo para manter silêncio e outro para se pronunciar. Um tempo para amar e outro para odiar. Um tempo para a guerra e outro para a paz. Que proveito advém para aquele que labuta em sua tarefa? Apercebi-me das tarefas estabelecidas por Deus para a ocupação do homem. Tornou bela cada coisa conforme seu tempo, e pôs em seu coração a ânsia de compreender o que ele fez, do princípio até o fim. Percebi que nada lhe é melhor que se regozijar na prática do bem por toda a extensão de sua vida. Também que comer, beber e poder se alegrar com seu trabalho é uma dádiva divina. Compreendi que tudo que Deus fez para ser eterno, nada lhe podemos acrescentar ou subtrair. E Deus assim o fez para impor seu temor. Tanto o que já se passou como o que virá a ocorrer já existiu, e Deus sempre defenderá o oprimido. Constatei também que sob o sol, ao lado da justiça, há perversidade, e ao lado da retidão, iniquidade. Comentei comigo mesmo: ao justo e ao perverso Deus trará julgamento, pois há um tempo para ponderar cada assunto e cada feito. Em relação aos filhos do homem, murmurei: Deus os escolheu, embora sejam semelhantes aos animais, pois o que acontecer a um ou outro conduz ao mesmo resultado, sendo a morte de um igual ao do outro, tendo ambos o mesmo espírito, e sendo nula a superioridade do homem sobre os animais, pois tudo é vão e fútil. Ao mesmo destino se encaminham, tendo vindo do pó e a ele retornado.
Quem pode afirmar que o espírito do ser humano ascende ao alto e o dos animais desce à profundidade da terra? Compreendi que para o homem nada de melhor que alegrar-se com os seus feitos, pois é isto que lhe cabe. E quem lhe poderá fazer perceber o que acontecerá depois dele? Pois bem, sempre nos anos anteriores, a gente acabou dando ênfase sobre a feitiçaria, o poder que havia nas mãos de Bilam e também nas mãos de Balaque. A gente já viu muito sobre esse tipo de coisa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão que lemos em Eclesiastes, sobre a consequência, ou seja, sobre o tempo. Esta aula que não estou reproduzindo, estou comentando aqui um pouquinho sobre o tempo, você pode encontrá-la na internet, no YouTube, na aula do Moré Luiz, é em espanhol, mas ele fala devagar, acho que dá para vocês compreenderem tranquilo. É a aula sobre a Parashá Balaque. Agora eu não lembro se é classe 1, 2 ou 3. São 3 aulas ali. Eu acho que é a primeira mesmo. Ele começa falando. Então, o que acho que já tinha comentado em anos anteriores, quando fala o Zohar, tá? Que é o Zohar que fala essa questão do tempo, tá bom? Quando a Torá cita aqui que o Balaque, ele é filho de Tzipor, a tradução dessa palavra, ela significa pássaro. Então a questão você pensa, será que ele é filho de pássaro? O que está dando ênfase aqui, que nós já tínhamos comentado em anos anteriores, é justamente a eficácia da feitiçaria que estava na mão de Balaque. E aqui a Torá vem trazendo que ele era filho de Tzipor, ou seja, pássaro. E o pássaro, está querendo dizer aí que ele usava o feitiço referente ao pássaro. Era um tipo de magia. Também é conhecido pelo tempo que Balaão, ele se achava um profeta, só que do lado da esquerda. Um profeta tão grande quanto Moisés. Também já falamos bastante em anos anteriores da questão de como que Deus veio e falou com um profeta que não era em princípio da parte dele, que ele era do mal, tá? Então essas questões todas a gente já discutiu bastante, já viu, talvez vocês já se esqueceram, mas não vem ao caso lembrar agora. O que eu acho legal a gente pensar é como os fatos atuais da vida da gente, todo tipo de acontecimento na vida da gente, nós aprendemos no dia a dia sobre consequência, o famoso causa-efeito, tá? Nós sabemos que o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Aquele texto famoso do Novo Testamento que diz, que é uma sabedoria popular, quem planta vento, colhe tempestade, tá? Então, aquilo que as pessoas acham assim, vale a pena ser bom? Como já discutimos também agora, dias passados, até a semana passada, quando a gente estava falando que toda semana passa o carro do ovo, né? Então, naquele momento, é um primeiro momento que pensa, poxa, ele está nos atrapalhando. Mas, por outro lado, ele está procurando subsistência, vender o produto dele. Então, o que é bom para um é ruim para o outro.
O que é ruim para um é bom para o outro. Se eu me incomodo com o barulho do som dele, eu também preciso me alegrar que ele está tendo condições de trabalho. Agora, principalmente no momento que a gente está vivendo de restrição, de pandemia, gente perdendo emprego, aqui tem que aflorar nos nossos corações esse lado misericordioso e compreender o quanto que as pessoas são necessitadas. Esse relato de rodapé que vimos na Torá parece que está fazendo uma exposição política daquilo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Porque se você ler novamente esse comentário da Torá que a gente viu na nota de rodapé, quando falando, igual falou sobre o Midrash, sobre os dois cachorros que estão ali brigando e de repente vem um lobo. E aí os dois cachorros, eles pensam, se a gente não se unir contra esse lobo, ele vai vencer um e depois ele vai me atacar. Então, e a forma de difamação, calúnia, tudo que é esse tipo, que nem precisava usar feitiçaria em si, mas essa forma de calúnia, de falar mal, de trazer essas confusões, gente, é isso que tem acontecido no nosso país. São os cachorros que estão se unindo para derrubar um presidente. Olha que absurdo. Ninguém está pensando na pobreza. Fala-se em socorrer o pobre, mas usam o pobre para atingir os seus próprios objetivos. E o duro que a grande maioria aí, elas não tomam ciência disso. Elas olham e aceitam uma narrativa sem pensar, sem perceber as coisas. Então aqui fica claro que como nós éramos dominados, né, por ideias. Eu também citei há poucos dias o absurdo que é muitas coisas que a gente aprendeu nos bancos escolares. Hoje, com a internet, com os documentos que você pode pesquisar, você descobre que a gente aprendeu uma mentira, uma história do Brasil que não foi aquela. Então, essas coisas vai mostrando para você o quanto é uma massa de manobra, o quanto é uma narrativa, o quanto é um desejo de governo, um desejo de poder. E aí vem aquelas narrativas que a gente vai conversando no dia a dia. Por exemplo, no meu tempo de criança, o medo que se colocava entre a gente ali, criança, brincando na rua, era de pensar assim, que no ano 2000 o mundo ia acabar. Quem que não passou por esse problema em acreditar? E depois você começa a fazer cálculo, está lá com 7, 8 anos, está começando a aprender matemática e começa a pensar que daquele ano até o ano 2000, quantos anos eu teria? E aí pensa assim, nossa, mas eu vou estar muito novo. Se eu tive filho, meu filho está criança ainda e o mundo vai acabar. E aí vinha aquele pânico. Depois outras narrativas que foi a questão do mundo acabar em 2012. Então chegou 2012, não aconteceu nada. Depois aqueles comentários de que a volta de Jesus se daria no ano tal. E muitas pessoas venderam suas coisas, enterraram comida, fizeram um monte de coisa. E o mundo não acabou, segundo aquelas coisas. Então tudo isso são narrativas que no dia a dia, medos que vão sendo colocados na gente, um medo errado que a gente faz com as crianças, para quando você vai justificar ou corrigir uma criança, para que colocar o nome de Deus no meio, dizendo assim, olha, Deus não gosta disso. Se a criança bate, fala, Deus vai fazer secar sua mão. Então, tá vendo? Tudo é um planejamento no dia a dia. Ninguém faz isso pensando no que vai acarretar essa consequência do tempo, o fato, o efeito que vai causar lá na frente sobre essas narrativas. Porque dentro das pessoas vai construindo uma ideia de que Deus é mau, de que Deus é injusto. Quando
quando acontece essas coisas que ocorrem por aí, gente que entra num lugar lá e mata um monte de gente, não quero nem falar esses nomes, porque são aspectos negativos demais, e não é bom a gente ficar vendo essas coisas. Quando dá uma enchente, então tem período de enchente, é conhecido, todo ano está enchendo de água tal lugar, já se sabe praticamente os pontos da cidade, mas os governantes, o que eles fazem? Não fazem nada. E a culpa cai em cima de quem? De Deus, do destino, de que Deus é mau, de que Ele olha para um, socorre um e não socorre o outro, de que a pobreza é culpa de Deus. E sendo que Deus, Ele é muito claro, Deus nunca abandonou e nunca vai abandonar o pobre. Então o Zohar, ele traz essa questão para refletir em relação ao tempo. E essa questão do tempo é um problema para a gente. Olha, vocês não sabiam, né? Mas a gente conversou há pouco, antes da reunião, sobre a perda de um carro e agora o ganho de um carro. Se você fosse escolher, se você soubesse que com a perda daquele carro, que foi você que escutou o alarme lá, imagina se perguntasse assim para você. Se perguntasse para você, você entrega o teu carro a esses bandidos, tendo a certeza que daqui 1 mês, 2 meses, você vai ter um carro tantos anos na frente, mais novo do que esse que você tem? Você ia dar pulo de alegria, você vai falar assim, olha, eu vou lá fora, abro a porta do carro para o bandido entrar e levar, porque ele está dando uma bênção para mim, eu não posso reclamar. Então, se você olha para trás, se porventura vocês ficaram aborrecidos, choraram e pensaram um monte de coisa, agora vocês podem pensar assim, poxa, a gente chorou em vão, ficou aborrecido em vão. Se pensamos que Deus estava permitindo trazer um mal sobre a minha vida, eu tenho que pedir perdão para Deus do que eu fiz, porque agora eu me alegro, porque eu estou vendo que se não tivessem levado este carro, eu não teria esta bênção que tenho hoje. E o que eu tenho hoje é muito melhor do que eu tinha. Então, esse período de tempo entre o ocorrido, o que aconteceu, o tempo que passou, você viu a consequência. Então, é esse tempo que a gente precisa aprender a entender na vida da gente. Eu fiz questão de ler essa questão do tempo do capítulo de Eclesiastes, que é um texto muito famoso, e por mais que se falam dele, ainda as pessoas não dão atenção, porque na hora que acontece alguma coisa, as pessoas estão tão acostumadas a reagir sempre da mesma forma, comentar sempre as mesmas coisas, que o povo não aprende que o tempo está sempre ensinando coisas. Se a gente atentar na vida da gente sobre este efeito de fiz algo, ou aconteceu algo, e eu observando o tempo, quanto tempo passou, e houve uma consequência, então eu iria aprender que quando eu amaldiçoo alguém, eu também estou amaldiçoando a mim. Vai passar um período de tempo, e aquilo que eu plantei, vai acontecer a consequência, vai nascer aquele mal que eu liberei. Ou então, se eu fiz uma ação boa, e a gente tem que aprender que fazer uma ação boa, como termina esse capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, está dizendo ali que o pregador aprendeu que o que se tira de lição é que você deve praticar o bem a tua vida toda. Por quê? Porque você praticando o bem, mesmo nos momentos de tempos difíceis, você está sempre colocando um efeito lá na frente que vai
virá em teu favor. Se a gente aprende isso com a vida, nós iríamos sofrer menos. A gente iria se irritar menos. Uma mãe ou um marido, um pai, se irritando menos, o filho ou a filha deles vai sofrer menos. Ele vai produzir mais calmo, ele vai produzir melhor lá no local de trabalho. Ele vai poder ser uma bênção aos companheiros de trabalho, ao invés de ser uma pedra de tropeço às pessoas. Ele vai raciocinar melhor, porque quando você está nervoso, você não pensa. Não tem como racionalizar, fica difícil. Então a gente toma decisões, por isso que vem aquele termo assim, depois que aconteceu as coisas, a gente fala, você me desculpa, eu estava de cabeça quente. E a cabeça quente, você lembra o fogo, é aquilo que vem de baixo e vai subindo. E a gente tem aquela mania de falar assim, o que vem de baixo não me atinge. Mas todo fogo que vem de baixo, ele queima você lá para cima. E a gente acaba cometendo muitas atitudes que nós não cometeríamos se tivéssemos tido um pouco mais de paciência. Não dá. Fora que adoece o corpo. Você vai gastar dinheiro com farmácia, você vai ficar de cama, alguém pode perder dia de serviço. São muitas situações, tá? E veja que tudo isso, nós não estamos falando de religião, porque isso é um assunto da vida. Agora, quem deu a vida é Deus. E a gente tem que compreender que estas coisas relacionadas com o tempo, está tudo na administração do nosso Criador. Quando a gente, portanto, procura ter paz no momento de dificuldade, ainda que julguem a gente, porque tem sempre gente julgando, eles vão falar, você é um bobo, você é um tonto, você é um conformista. E aí, para não receber esses nomes ruins, você vai se moldar a uma ação errada? Você vai se tornar você o seu inimigo? De maneira alguma. A gente tem que aprender com o ensinamento da Torá, porque a Torá é dito que 7 coisas foram criadas antes da fundação do mundo. Uma delas é a Torá. E os sábios dizem que Deus usou a Torá como uma planta para criar o mundo. E esta Torá, ela traz esses ensinamentos para a gente, para que a gente possa observar. Esta observação para deixar tão claro o que esse período de tempo, o lapso de tempo, é uma coisa assim. Vamos trazer um exemplo para vocês compreenderem o que vem de conhecimento científico da física quântica, que vem lá no começo de 1900, com a relatividade de Einstein, tá? Ele foi ganhar o prêmio no ano 1921, Nobel. Então, ele já explicava como que o universo estava estruturado. Então, se chama dobras. A gente pensa assim que coisas são de filmes. E aí se pergunta assim, já teve casos de que um piloto de avião, ele está passando com seu avião na rota que ele está sempre acostumado, e ele chega antes do tempo, mas muito. Então é explicado nesse exemplo dessa formação, porque quando ele está passando, ele pega o que se chama uma dobra do tempo. E aquilo, quando você passa ali, em dia normal,
você demoraria a passar ali, por exemplo, demoraria 2 horas. Mas ali, quando você chega nesse ponto que está dobrado, aquilo te jogou para frente. Então você economizou todo aquele trajeto. Tem muitos milagres que a gente vê pela Torá. Exemplo, o de Jacó, quando ele se tocou que ele tinha dito que ele iria orar naquele ponto onde ele colocou lá aquelas pedras, onde ele dormiu. Então ele teve que voltar naquele lugar. E o que o Eterno fez para que ele pudesse dormir ali? Porque o que Deus queria fazer é usar a experiência do tempo. O tempo naquele dia, naquela noite, Deus queria trazer o sonho para ele, daqueles anjos subindo e descendo sobre as pedras. Então, teria um espaço de tempo a ser contado, em que tudo aquilo traria coisas, construiriam coisas na vida daquele homem. Para ele chegar ali, orar e já ir embora, aí ele não ia dormir e sonhar naquele lugar. Porque aquele lugar, ele também era o lugar certo, específico, era o momento. Por quê? Aquele lugar é o que se tornou o templo futuramente. Então, quando ele chega ali, Deus faz com que o sol ande mais rápido e se recolha. Por quê? Há mandamento que diz que a pessoa não deve viajar à noite e nem viajar sozinho. Aí ele teve que deitar ali. No que ele deita ali e passa a noite, o Eterno traz toda aquela experiência. Esse tipo de coisa acontece na nossa vida e a gente nem percebe. Aí você fala assim, mas como que eu não iria perceber uma alteração de tempo? Acontece alteração de tempo no teu dia a dia às vezes e você nunca percebeu. Agora, quer um exemplo de como isso acontece? Veja só, eu vou te dar um exemplo e você vai entender. O motivo de que a física fala que o tempo ele não é em linha reta, ele não é linear. O tempo é moldável e é de acordo com a ação do sujeito. Como acontece isso? Vou dar um exemplo simples. Um tombo, quando uma pessoa cai. Às vezes, o acidente que a pessoa, quando ela está caindo, quando ela está contando, então você vai pensar assim, você vai pensar quando alguém está te contando o acidente que ela passou, tá? Então você está ouvindo o que ela está falando. E aí, você vai imaginar, se você estivesse perto dela e você tivesse visto o momento. O tempo que você olhou como foi a queda dessa pessoa, o acidente dessa pessoa, o tempo para você foi 1. Agora, ela que caiu, que estava na ação daquele ato, o tempo para ela é outro. Só que nenhum dos dois percebe essa alteração de tempo. Então, veja só, num acidente de carro, quem está dentro do carro, quando a pessoa está contando, ela consegue, naquela fração de segundo, o olho dela, a percepção dela, ela consegue entender como que o carro chegou ali, a ação que ela teve, aconteceu tal coisa no outro carro e como que ela teve tempo de girar o volante daquele jeito para escapar. Depois que passa e você vai dando um relato desse jeito, a pergunta que fica é: como que eu consegui virar o volante ali tão rápido e a roda virar e ter tal? Esses momentos são momentos em que o tempo ele passou devagar, porque você tinha de ser poupado daquele acidente. E se o tempo fosse linear, a batida teria sido mais grave. Então, isso é uma prática. Um outro ensinamento que se dá, agora já pegando essa questão que a gente fala, que entra essa experiência espiritual.
não religiosa, espiritual. Espiritual está no termo de que você tem uma experiência com aquilo que não se vê, tá? Que tipo de experiência? Os livros, geralmente, eles contam a experiência assim. Você está trabalhando, imagina você está lá dirigindo, normal. Você está ali pensando, de repente, mesmo você conversando, se tiver... Você sempre trabalha com alguém ou não? Ou está sozinho? Tá, tem um ajudante. Imagina, o ajudante está lá quietinho no celular, né? E você está ali, hora ou outra, conversando com ele, mas de repente, mesmo conversando com o ajudante, você ir olhando e prestando atenção no trânsito, de repente você escuta ou vê a sua irmã falando alguma coisa com a sua mãe. E sua mãe chorando. Que Deus não permita, é só um exemplo. Tá? Aí, você pode pensar assim, nossa, isso é uma variante da minha cabeça. Claro que isso não aconteceu. Por outro lado, você pode parar num primeiro posto de serviço, descer do caminhão, pegar o teu celular e ligar em casa e falar: fulano, como é que está a mãe? Aconteceu alguma coisa aí? Pode acontecer que ela fale assim: nossa, como é que você sabe? Acabou de acontecer tal coisa com a mãe. Entendeu? Então, você teve uma experiência em relação a tempo. Primeiro porque você está num outro local. E você, ao mesmo tempo, você conseguiu ter acesso àquele lugar onde estava ocorrendo essas coisas. Por outro lado, também acontece de que uma pessoa, ela liga e fala: não aconteceu nada não. Então o primeiro exemplo eu disse: aconteceu sim, como que você soube? Mas a resposta poderia sim: não aconteceu nada, a mãe está bem. E aí você pode tomar a decisão de que isso é coisa da minha cabeça. Mas também pode passar aí às vezes uma semana, aí acontece. Então, como que você viu uma coisa que iria acontecer, que aconteceu depois de uma semana? O nosso texto aqui de Eclesiastes estava dizendo que aquilo que iria acontecer, já aconteceu. O que ficou para trás, já aconteceu. Mas o que virá pela frente, já aconteceu também. Então essa noção de tempo, porque quando a nossa alma, ela deixa esse corpo, essa dimensão, então ela passa a compreender o tempo já uma forma diferente. Tá? Outra coisa que a física explica é um astronauta que está lá em órbita, o tempo que ele está lá é contagem diferente do tempo que a gente está aqui. Lá, aqui, nesse sentido, o tempo passa muito mais rápido. Se você pensar num exemplo aí, vamos supor que ele vai para o espaço com 40 anos e fique 20 anos no espaço. 20 anos que se passou aqui. Na hora que ele volta, ele está muito mais novo em 20 anos que se passaram do que aquele que era amigo dele que passou 20 anos aqui. Então certeza, ele não passou 20 anos, passou 20 anos aqui, na Terra. Para ele não, por isso que ele está mais novo. Então esse tipo de situação faz parte do nosso dia a dia. É que a gente não é educado a ligar esses pontos que está relacionado com a questão de tempo. A maldade do homem, ela não fica impune, entendeu? Não fica impune. E não vai ficar impune, porque Deus, Ele é justo. E Ele vai tomar partido. Por outro lado, te passa uma ideia que muitas vezes, tanto eu quanto você, nós já falamos que Deus foi injusto.
No ponto de vista nosso, quando alguma coisa aborrece a gente fala, poxa, Deus foi injusto comigo. Aí entra aquela frase famosa, eu faço tudo certinho, eu me dedico tanto a Ele, eu faço isso, faço aquilo, eu não faço mal. Aí começa a declarar um monte de coisa para poder comprovar a tese de que para você Deus foi injusto. Mas se pensar nessa questão, acontecimento, um tempo e a causa, o efeito desse acontecimento, então explica muita coisa. É por isso que o aprendizado que você deve ter hoje, se você não guardar nada do que eu falei, guarde pelo menos esse que eu vou falar agora. Aprenda pelo menos isso que eu vou falar agora. Tudo que aconteça ou acontecer na tua vida, ainda que seja ruim, entenda como uma coisa boa. Tá? Tem o Rabino Nahum, ele ficou famoso com a frase Gamzu Letová, porque ele aprendeu isso. Para ele, qualquer coisa que acontecesse na vida dele, ele nunca abria a boca para poder falar que aquilo era mal. Tudo era bom. Tudo. Então, o que ele aprende com isso? Esse lapso do tempo, essa correção do tempo, ou o efeito que o tempo traz nas pessoas. Tá? E na história da vida dele fica comprovado de que ele estava certo. Eu comentei, geralmente as novelas globais traz tanta maldade, tanta coisa ruim, mas tem umas coisas, alguns personagens que marcam aí na história que a gente aprende, igual eu comentei hoje aí com você, o Candinho, o Caipira, que ele falava que as coisas ruins acontecem na vida da gente para melhorar a vida da gente. E aquilo é tido como um jargão de um caipira, uma coisa boa, mas aquela simplicidade, e se você ver na prática de muitas pessoas simples daquele jeito, você comprova que isso é uma tese verdadeira. As coisas ruins acontecem na vida da gente para melhorar a nossa vida e não para piorar. Teve um aqui do nosso meio que falava assim pra gente aqui, que a gente não precisa querer o mal de ninguém, porque você não precisa desejar, porque parece que o mal ele já está vindo sozinho. O mal já acontece na vida das pessoas. Aqui também, para complicar um pouco mais essa situação, porque veja, são atitudes que nós tomamos que vai gerar uma consequência. Essa consequência, ela vai estar ligada com aquilo que a gente fez. Então, se aquilo que eu fiz, eu estou puxando lá de cima, eu posso puxar lá de cima algo escuro ou algo branco. Se eu pratico bem, conforme fala Eclesiastes 3, a minha prática de vida é para o bem, então eu estou puxando o branco. Não no sentido de racismo aqui, estou falando branco porque é ligado à luz. Eu estou puxando coisas boas. Se eu estou puxando coisas boas, eu estou atraindo a bênção de Deus para este mundo. Por consequência, esse bem que eu atraí ao mundo, ele vai salvar alguma pessoa, não no sentido de salvação lá de inferno, não. Salvação que eu falo vai acabar ajudando alguém que está próximo, tá? Porque, veja só, se você passa um perfume, esse perfume vai perfumar todo o ambiente. Também se você traz um mau cheiro, também vai contaminar todo o ambiente. Então, se você puxa a bênção vai pegar todo o ambiente.
Tá? Muitos momentos você é abençoado por causa do teu irmão, por causa da relação que nós estamos aqui, por causa do teu local de trabalho. Então a gente está sempre exposto à bênção e à maldição. E quando você pode estar exposto à maldição, mas essa maldição não tem como pousar em você, porque você está acostumado a fazer o bem, aí você vai lembrar daquele texto, que a maldição sem causa, ela não encontra repouso. Entendeu? Ah, mas isso é religião. Isso não é religião. Isso é o que acontece no dia a dia, na vida de todas as pessoas. Para aquelas que vão lá na missa, para aquelas que vão numa sinagoga, para aquelas que vão numa igreja, para aquelas que vão num centro espírita, para aquelas que não vão em lugar nenhum. Isso é prática de vida, acontece na vida de todo mundo. Agora, como as pessoas estão acostumadas a ver tudo por pedaço, então elas pegam lá o pedaço da religião tal, o pedaço da outra religião, o pedaço da outra religião, o pedaço daquele que não tem religião nenhuma, e começa a ver as coisas e achando que coisas acontecem só do lado de lá. É como se diz aqui, se as pessoas vão à rua para manifestar a favor do governo, então a televisão vem e fala para você, olha, isso é uma aglomeração, esse povo é irresponsável, olha o vírus está aí, o povo está sendo vacinado, eles deveriam esperar. Mas aí marcou sábado passado a reunião na rua contra o governo, ou seja, então é interesse do grupo da televisão. Você não escuta eles falarem que é o contrário, eles falam assim, ó, dia tal, lá em tal lugar em São Paulo vai ser a aglomeração. Essa aglomeração pode, entendeu? Então as pessoas elas estão acostumadas a olhar as coisas do ponto de vista do interesse dela, ou então contra o interesse dela, aí ela vai contra aquela situação. Então tome cuidado, porque a gente está exposto em tudo, mas você deve marcar essa questão. Tudo que vem à tua vida, comece com uma prática, é para o bem. É o Gamzu Letová, e isso também é para o bem. Vamos lembrar aquela questão que se conta pelo Midrash, que o rei Davi pediu pro... como é que é o nome? Vou falar escultor. Que vai esculpir, né? Era para ele fazer um anel e escrever alguma coisa no anel. E aí ele fala, poxa, que responsabilidade o rei está me dando. Quem sou eu para escrever uma coisa no anel do rei? E aí ele vai se aconselhar com Salomão. E Salomão fala para ele, escreva no anel, e isto também passará. Por quê? Porque quando meu pai estiver usando aquele anel e entrar numa guerra, ele vai olhar no anel e vai ter aquela percepção, essa guerra vai acabar daqui a pouco, essa pandemia vai acabar daqui a pouco, essa doença vai passar daqui a pouco, esse prejuízo que eu tive vai passar daqui a pouco, isso também passará. Mas quando tiver tudo bem, você estiver lá esbanjando dinheiro, está lá fazendo, né? Você vai olhar para o anel e também vai falar que esse tempo de paz que você está passando, esbanjando dinheiro, que isso vai passar também. Então isso vai trazer para você um equilíbrio, para você aprender a passar por esta vida, a entender que é ciclo normal da tua vida, que você passe por dificuldades, que você tenha prejuízo, e não ficar com o relatório das pessoas que você vai ter prejuízo somente quando você fizer alguma coisa ruim. Não, você vai ter prejuízo, você vai ter enfermidade, você vai ter problemas mesmo sem fazer nada de ruim, porque tem, como eu disse, a ação de pessoas acaba chegando em você.
A própria criação do mundo, Deus colocou filtros. Então, a própria astrologia, ela traz pela leitura dos astros. Então, já está num ciclo anual, já está reservado para aquela etapa do ano, dos meses, astrologia no sentido bom e no sentido ruim. São coisas que Deus permitiu que se fizesse a leitura. A informação está ali. Se você quiser aprender isso, você vai aprender a entender que momentos você não deve no teu chefe pedir aumento, porque se você souber que momento é aquele, você vai falar, isso não é um bom momento para falar com o meu chefe. Tem momentos que basta você olhar para o chefe, já que eu estou falando disso, e você percebe que ele está nervoso, que a feição do rosto dele mudou. Ora, se ele está alterado, como é que você vai chegar lá e vai pedir aumento? Ele não vai conseguir raciocinar e enxergar aquilo que você está querendo falar para ele. Ele vai falar, não tem como, nós estamos num momento difícil, não tem dinheiro, não tem aumento. Ou seja, você nem precisava ter pedido, deveria ter entendido a leitura. Se não conhece uma leitura dos astros, então aprenda no mínimo a leitura no rosto da pessoa, como a própria psicologia fala, o corpo fala, o olho fala. Por isso que você vê nos filmes, quando o casal, um está terminando com o outro, a mocinha gruda nele e fala, fala que você não me ama, mas olhando dentro dos meus olhos. Porque aí vem aquele ditado, né? A tua boca diz que não, os teus olhos dizem sim. Então, a tua boca fala para os outros, os teus olhos falam para mim. Você fala que não me ama, mas eu sei que você me ama. Dizem que é por isso que as freiras são proibidas de olhar nos olhos do homem, tá? É todo sinal, o jeito que a moça cruza a perna, como ela mexe com as mãos, como ela faz assim com o cabelo, sabe? É toda uma encenação, é todo um jogo de sedução, é todo um jogo de... você está fazendo uma entrevista, você está sendo observado, a gente está fazendo um atendimento psicológico, você está percebendo como está o rosto da pessoa, o jeito que ela fala, a tonalidade da voz, como que ela expressa emoção de raiva, de ódio, de nada. Então a vida da gente, a gente está no meio de tudo isso, e a gente tem que compreender que as minhas atitudes afetam pessoas. Se eu escolher afetar para o bem, é melhor eu escolher fazer o bem. Mas porque você escolheu fazer o bem, você não vai ser, entre aspas, amaldiçoado com o mal que as pessoas lançam. Você tem que aprender o conceito de que coisas ruins acontecerão sobre você também. Vive numa casa aí que tem um doente, para você ver a dificuldade que é. O doente sofre, mas todo mundo que está ali sofre junto. É duro, entendeu? E às vezes esse tipo de leitura, a Torá, não me lembro agora onde está esse comentário, mas fala que numa casa onde tem um doente, não é só o doente que está sofrendo. Ele está pagando o preço da consequência dele. Mas você que não fez nada de mal, mas que está naquele ambiente, você também sofre. De alguma forma, você também está pagando. Então, com isso, vai tendo um equilíbrio nas forças. E é isso que a gente precisa aprender com essa beleza do tempo, né? Hoje vocês estão num momento bom. Saiu aquele momento, apagou aquele momento ruim do tchauzinho. Agora é ir lá, não é tchauzinho assim, é pegar uma flanelinha, não. Agora é embelezar. Antes é tchau, foi embora. Agora é flanelinha na mão. Então não é assim, é assim. Mudou. É com alegria. Assim é a vida da gente. Amém? Podemos dar uma parada aqui então.